aí depois o pessoal que entrar pega qualquer coisa aqui, tá joia? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, pessoal. É a primeira aula que vocês têm comigo? Para mim vai ser a primeira aula. Eu acho que todo mundo aqui, né? Eu tô olhando os nomes aqui. Eu não lembro de conhecer ninguém. Vocês estão vendo a minha tela aqui que eu compartilhei da aula zero? Sim. Sim. Bom, pessoal, sempre que eu pego assim uma turma que eu nunca trabalhei, né? Eu gosto de tirar uns 5, 6 minutinhos para me apresentar, né? Falar para vocês da onde que eu vim, falar para vocês um pouquinho sobre contar um pouquinho minha história, né? Porque eu acho que a gente começa se conhecendo, né? Acho que eu acho que a relação aluno-professor, ela tem que ser uma relação de respeito, e a gente só respeita quem a gente conhece, né? Uma relação de troca. Mas que uma troca. Então eu vou me apresentar aqui um pouquinho para vocês, tá? Depois eu vou pedir um pouquinho para vocês se apresentarem, né? A disciplina que eu vou trabalhar com vocês é metrologia, pessoal. Aí vocês podem falar se alguém aí mexe com topografia, né? Se mexe com calibragem, mexe com instrumentação, fala um pouquinho da experiência, fala um pouquinho do curso que faz, né? Acredito que a maioria que seja mecânica, fala um pouquinho do curso que faz, fala um pouquinho da experiência, se tem ou não uma experiência na área, tá? Então, pessoal, olha só, o meu nome, tá? Ó, é Luiz Paulo Enádio dos Reis, tá? Mas podem me chamar de LP, tá, pessoal? Todo mundo na faculdade e no meu círculo íntimo me chamam de LP. Sintam-se à vontade para chamar da forma que vocês acharem melhor, tá? É, Pessoal, eu sou nativo de Poços de Caldas, né? Eu nasci aqui, né? Nasci e estudei aqui na cidade até os 18 anos, né? Quando com 18 anos eu passei para o curso de Engenharia de Controle e Automação lá na Federal de Ouro Preto, né? E aí eu fui a mais de 500 quilômetros da minha cidade para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, né? Com 18 anos, nem minha cama eu arrumava direito, mudei para uma cidade muito, muito longe, né? E lá eu comecei a fazer o curso de engenharia de controle e automação, pessoal. Que eu não sei, a gente tinha esse curso aqui na disciplina, não sei se todo mundo conhece, mas é um curso que ele une mecânica, elétrica e computação, né? Para transformar processos manuais em processos autônomos. Então, o engenheiro de controle e automação, né? Ele tem que manjar um pouco de mecânica, um pouco de elétrica e muito de computação, né? Então, daí vem essa minha base, pessoal. Na verdade, eu tenho dupla formação, né, graduação, porque durante a minha graduação, eu consegui uma bolsa para fazer uma graduação sanduíche, né? A graduação sanduíche, para quem não conhece, né? Parte dela você faz fora do país, né? Então um ano e meio da minha graduação teve ali 5 anos, né? Um ano e meio dela praticamente eu fiz ela na Espanha, né? Fiz ela numa cidade lá de lá, fiz ela numa cidade ali que era região metropolitana de Barcelona, morei em Barcelona lá por um ano e meio, né? Numa. Então eu tenho essa dupla graduação, eu tenho a graduação aqui no Brasil e também lá na Espanha. Pessoal, já na Espanha, né, eu comecei a ter algumas experiências. Foi o meu primeiro estágio na Espanha, né? Fiz um estágio numa empresa que construía máquina automatizada de ração. Trabalhei lá com programação de CLP. Quando eu formei, pessoal, eu tive uma rápida experiência na indústria, né? Que eu diria rápida e traumatizante, porque realmente era uma a indústria não era tão grande, assim, a carga de trabalho era gigantesca, o salário era contratado como analista, o salário não era tão bom, né? Carga, um estresse gigantesco, uma cobrança muito alta, né? Tive um pouquinho de desencanto nessa área. Foi aí que eu passei no mestrado, no programa de mestrado para automação de sistemas, lá
lá na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, né? Então eu me mudei, né? Nessa época eu estava ali entre Ouro Preto e Belo Horizonte. Eu me mudei para Florianópolis, né? E lá eu fui fazer um mestrado muito legal, pessoal, que era um mestrado em parceria com a Petrobras, né? Então, eu, né, e uma equipe de pesquisadores, a gente desenvolveu um software que roda, né, na parte que faz a verificação de segurança dos sistemas de segurança das plataformas P51, né? Então, eu fiz parte do software, né? Uma equipe toda ali de pesquisadores do mestrado a gente desenvolveu, mas então, e no mestrado eu tive duas coisas muito importantes, né? A primeira, eu tive a oportunidade de trabalhar com um sistema de instrumentação, né? Então eu tive que estudar muito metrologia, né? Forma de captação, medida, calibração. Então, porque o nosso programa ele ia verificar o sistema instrumentado de segurança, né? Então eu estudei, foi aí que eu tive meu primeiro contato com a metrologia, durante o mestrado, né? E aí ainda mais imagina a metrologia de uma plataforma de petróleo inteira, né? Plataforma P51 é aquelas plataformas móveis, pessoal, que são estilo barco. E foi aí que eu tive o primeiro contato com metrologia, né? E foi lá também e foi uma experiência incrível, assim, pessoal, viajamos para o Rio, né? Conheci o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa da Petrobras. Então, acho que foi incrível, né? E lá também eu tive a primeira experiência como professor, né? Quando você está fazendo mestrado, parte do seu mestrado, né? O mestrado ele tem um fim acadêmico e um fim de pesquisa, né? O mestrado ele tem essas duas vias, né? Acadêmico e como pesquisador. E eu comecei a dar aula então quando eu estava dando mestrado, pessoal. E todo aquele trauma, né, de indústria que eu tive no meu estágio lá na Espanha, e sim, quando eu comecei a dar aula, eu me encontrei, sabe, pessoal? Me encontrei como profissional. Falei, bom, é isso que eu quero, né? Eu quero ser um professor. É isso aqui que eu acredito, né? Que eu estou acreditando é nisso. E foi assim, uma experiência muito boa. Então eu comecei a dar aula ali em 2016, né? Aí, quando eu concluí o meu mestrado, eu tive o convite para continuar no doutorado, né? Só que, pessoal, pesquisa no Brasil, a gente é muito, muito, muito pouco valorizado, né? Principalmente financeiramente, né? Então, eu dei uma pausa, né, nessa. E também o estresse é muito grande. Eu dei uma pausa no. Eu dei uma pausa nessa carreira acadêmica assim, de doutorado, né? Pretendo voltar para ela agora. E desde então, e aí eu voltei e eu estou lecionando aqui na instituição, pessoal. Desde 2018 eu leciono na instituição, né? Inicialmente eu pegava mais as turmas de elétrica e automação, né? Mas sempre dei essa parte de metrologia na automação e na elétrica, eu que leciono ela, já lecionei ela umas 4 vezes. E, e agora eu tô pegando, acho que é a primeira vez, a turma de mecânica, pessoal. E tô muito animado, eu adoro conhecer, putz, cara, eu adoro conhecer gente nova. Toda vez que eu chego, o pessoal da elétrica e da automação, eu era muito figurinha carimbada, né? Dava muita aula para eles. Então eu chegava, já conhecia todo mundo, chamava pelo nome e tal. Gosto mais mas eu gosto muito de conhecer gente nova. Eu gosto muito deles, né? De todo mundo lá, o pessoal que tá para formar. Gosto muito deles. E agora que chamar o. Mas eu adoro conhecer gente nova também, pessoal. E tô aqui muito animado, né? Pra gente construir uma disciplina legal, pessoal. Uma disciplina fácil, tá? Não vou mentir, eu sou muito direto, eu não gosto de demagogia, não, tá, pessoal? Não vai ser a disciplina que. Não sei como é que tá a grade de cada um aí, tá? Mas não acredito que seja essa disciplina aqui que vá atrasar muito vocês, não, tá? É uma disciplina tranquila, né? Tranquila, assim, para quê? Assistir a aula, prestar atenção, né? Acompanhar, acredito que não vai ter problema, não, tá? Mas, apesar de fácil, é uma disciplina muito importante, tá, pessoal?
A gente vai falar aqui a gente vai trabalhar com alguns instrumentos, né? Que o engenheiro mecânico usa muito no dia a dia dele, né? A gente vai falar sobre regra de arredondamento, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre erro, né? Sobre calibração. Não são coisas difíceis, né, pessoal? Mas nem tudo que é fácil é desimportante, né? São coisas muito importantes. Essa matéria, ela é uma matéria muito importante. E eu espero realmente que a gente faça ela da melhor forma possível, né? Bom, esse sou eu, pessoal, Luiz Paulo, né? Mas podem me chamar, como falei, podem me chamar de LP. Eu queria conhecer um pouquinho de vocês, tá, pessoal? Fala aí seu nome, o curso que faz, né? Fala se trabalha com instrumentação, com metrologia, calibração. Fala um pouquinho de você, se você quiser falar para o time que torce. Sou palmeirense, tá, pessoal? Estou muito feliz com o meu time no atual, nos últimos anos, né? Se tiver algum corintiano triste aí, me desculpa, né? Faz parte, futebol é assim, um dia a gente tá por baixo, outro dia a gente tá por cima. Já sofri muito. Tem um São Paulino aí, ó. Deve estar chorando uma hora dessa aí, ó. Oh, desculpa, cara. Desculpa, Ô, Joel, você cala a tua boca, velho. Aí, ó. Você tá ferrado, meu parceiro. Vai você é corintiano, Joel? Eu torço pro melhor time do Brasil, sou flamenguista. Palmeiras? Ah, não, achei que era Palmeiras, cara. Ah, capaz mesmo. Achei que era Palmeiras. Não. Esse Flamengo aí, cara. Não gosto do Gabigol, cara. Achei muito mal. Muito mala. Amigo, tem cara de menina. Ele é babaca demais. Não, vai dar Mengão e Atlético na final. Não, que isso? Você acha que o Atlético vai passar do Palmeiras, cara? Já passou. Nunca. Você acha que o Atlético Dinheiro vai passar do Palmeiras? Nunca. Pessoal, eu quero conhecer um pouquinho de vocês também, né? Ser uma via de mão dupla. Ó. Começando aqui pelo Rafael. Tudo bom, Rafael? Ih, Rafael deve estar sem microfone lá. Aí, desmutou. Tudo bom, Rafael? Cara, eu não sei se você tá falando, mas eu não tô escutando nada, não. Se você conseguir falar aí, eu volto, não sei. E o Daniel Dantas, tudo bom, Daniel? Daniel? Pessoal aqui... Alô? Oi, Daniel, Alô? tudo bom, cara? Ah, tá me escutando. Olá. Eu tô assim. Ô, professor, tudo bem, senhor? Tudo bom, cara? Fala um pouquinho pra mim o curso que você faz. Você que já trabalhou na área de alguma coisa ligada aqui, ou o que você quiser falar disso aí. Eu fiz matéria com o senhor semestre passado, né? De projeto projeto de fábricas e instalações. Ah, maravilha. Estou fazendo engenharia de produção. Não trabalho na área. O máximo que eu trabalhei até hoje foi com a parte de contabilidade. Mas eu não me encontrei muito nesse serviço, não. Aí eu percebi que eu era mais da engenharia. Cara, a gente vai se achando, cara. Igual eu tava falando lá, né? Eu não curti trabalhar em campo, cara, mas me encontrei dando aula. A gente vai se achando. E é isso. E aí? Muito bem-vindo a esse semestre. Muito obrigado. O Claucinei entrou agora. Tudo bom, Claucinei? Opa, tudo bom? A gente está aqui no momento que todo mundo está se apresentando, cara, falando um pouquinho, disciplina de metrologia, né? Às vezes alguém trabalha com instrumentação, alguma coisa ligada. Tô perguntando se tem experiência na área, ou então falar o que quiser falar, o time que torce. Fica à vontade, Cláudio, se apresenta aí para mim, né? Não sei se o pessoal te conhece, mas se apresenta para mim. O período que tá, pode ficar à vontade. Bom, meu nome é Claucinei, estou no 8º período, né? Eu tenho experiência com metrologia, eu sou mecânico ferramenteiro, né? Ih, tá. Aí Tudo que eu vou falar aqui, você vai saber, paquímetro, micrômetro, calibração, isso aí vai Sim, tirar de letra, então. É muito constante essas medidas e é fácil, então súbito, essas coisas tudo que tem. Eu tava falando, pessoal, que não é uma disciplina difícil, tá? Mas é importante, então. Mas é bem facinho, mas quando você pega para mexer mesmo, vai rapidinho, né? E a gente vai ter bastante, já vou falar mais para frente, mas a gente vai ter bastante aula de laboratório, né? Então a gente vai botar a mão na massa em bastante instrumento.
Mas muito bem-vindo esse semestre, Clausinei. E ó, Legal. eu gosto muito. Por que eu pergunto pro pessoal no primeiro dia, né? Quem tem experiência na área, né? Porque eu gosto muito de participação, pessoal. Eu gosto muito. Eu gosto de uma aula muito. Eu gosto da aula participativa, né? Eu gostava muito da aula presencial, porque a aula presencial sempre é mais participativa, né? Então, cara, eu tô falando aqui de um assunto, né? Você teve alguma experiência correlacionada ao assunto que eu tô falando, né? Quer comentar alguma prática que você tem no seu dia a dia, que você usa, né? Porque às vezes porque eu sempre falo assim, ó, pessoal, eu falo assim, olha, principalmente nessa área de medição, né? A gente tem assim muitas coisas que a norma pede, né? Mas a gente tem muitas coisas que não são feitas na prática, né? Você olha, a norma é que a gente tem que calibrar de tal e tal, tanto e tanto tempo, né? A norma diz que a gente tem que fazer isso, aquilo. Aí eu gosto dos alunos que trabalham com isso no dia a dia, sempre trazer para o professor, na verdade, né? Eu sei que a norma pede isso, mas a gente, na verdade, a gente está atuando assim na empresa que eu trabalho. Eu acho que sempre enriquece muito a aula, então sinta-se à vontade, né? Conforme a gente. Na aula aí, sempre que você quiser falar alguma coisa aqui, tô para todo mundo, tá, pessoal? Para todo mundo. É muito bem-vindo. O próximo é o Emerson. Tudo bom, Emerson? Opa, tudo bem? Tudo bem, cara? E aí, fala para mim que curso você faz, que períodos, tem experiência na área, o que você quiser se apresentar aí pra gente. Bom, eu estou no 8º período e eu não trabalho na área não, mas eu mexo com compras e eu compro todo o material de mecânica lá da Cerâmica Tony. Ah, maravilha, cara. A Toda essa gente. parte, É bom, então. não propriamente na área, mas sim, toda a parte da mecânica é eu que sou responsável por comprar. Assim. Não, o pessoal, uma pergunta que sempre tem nas aulas aqui, pessoal, por exemplo, quando eu tô dando instrumentação, não sei o quê, uma curiosidade que o pessoal sempre tem é saber o preço, né? Mas quanto que custa esse instrumento? Quanto que custa? Já sei para quem que eu vou recorrer, porque essas coisas mudam muito, né, cara? Dólar, não sei o quê. Às vezes eu sempre falo, vamos ver quanto que tá hoje, mas o Emerson aí já sei para quem que eu vou correr quando essa pergunta surgir. Não, vou perguntar que eu sei de tudo um pouco aí, de apresentar preço. Muito bem-vindo esse semestre, Emerson. Valeu, obrigado. Obrigado. Felipe, tudo bom, Felipe? Ô, professor, boa noite, bom você? Boa noite, tudo bem, cara? Fala aí um pouquinho de você, o curso, você tem experiência na área, o que você faz? Apresenta aí para mim. Eu estou na engenharia mecânica, eu estou no 8º período e eu trabalho na indústria automotiva como técnico de qualidade e especialista em metrologia. Olha só! Eu gosto muito, pessoal. Eu gosto muito mesmo quando tem bastante aluno que está atuando na área. Eu acho que a troca que a gente tem enriquece muito a aula. É igual, eu dou muita aula de instalação elétrica, né? Residencial. Toda aula de instalação elétrica residencial, toda turma sempre tem alguém que trabalha com isso. Ah, eu trabalho fazendo projeto. E sempre, cara, a experiência de quem está trabalhando com isso todo dia é muito enriquecedora, tá? Fica aberto o convite aí para participar sempre que quiser. E para falar de situações do seu dia a dia, fica realmente eu gosto bastante mesmo, viu? Não precisem ficar com vergonha disso. Mas muito bem-vindo, viu, Felipe? Valeu, professor. Precisando, pode me chamar. E o Giovanni? Giovanni, tudo bem, cara? Tá com problema no microfone aí? Bom, se eu conseguir desmutar aí, você fala que a gente volta no C, né? Passar pro Joel, flamenguista sofredor. Tudo bom, Joel? E aí, professor? Bem, o senhor? Bom, cara. Se apresenta aí, fala um pouquinho de você. Então, eu sou o Joel, estou no 8º período, né, de engenharia mecânica. Eu trabalho com desenvolvimento de novos produtos na linha de cozinha e banheiro hoje. Tenho muito contato com metrologia. Até então, a gente está fazendo uma atualização de
como eu posso falar, professor? Atualizando o paquímetro, as coisas digitais que a gente usa lá, os acessórios digitais, essas coisas, a gente tem muito contato. Eu acho que a minha área, não sei todos os acessórios ainda, que tem na metrologia, para falar a verdade pro senhor, mas é uma área que eu quero me desenvolver bastante. Ah, cara, você vai ver como acho que foi o Clausinei que falou mesmo, cara. Não é difícil, tá? E não é uma área difícil, mas é uma área muito interessante, muito legal. Você tem certeza que depois da disciplina aqui você vai sair mais. Sim, o mais interessante mesmo. Que eu acho lá é que eu acho que até conversei com o Emerson lá, que eles prestam um serviço para nossa empresa. E, tipo, eu fiz um desenho no qual eu tive que mandar fazer esse desenho, depois chegar lá, eu tirar todas as dimensões do desenho, conferir se está certo e tudo mais, para ver se não ia dar algum problema na peça que eu estava desenvolvendo. Eu acho que isso é muito bacana. Chegou uma impressora 3D também, então tudo que a gente faz, a gente tem que estar tirando a contraprova lá, para ver se realmente é isso, e testando bastante. Para ver se está dentro da especificação, né? Sim, dentro de norma da BNT, da ASME. Então é muito complexo. Ah, não, mas assim, é uma região, pessoal, que tem bastante normazinha, assim, sabe? Até vou falar um pouquinho aqui, às vezes algumas aulas aqui eu vou falar bastante de norma técnica, recomendação do Inmetro, né? A gente tem muita coisa técnica aqui que é a parte um pouquinho mais chata, né? Mas é importante a gente saber, assim, norma técnica, pessoal, é um negócio que eu trago, apresento, né? Mas não é uma coisa que eu costumo cobrar muito, não, porque eu acho assim, a gente já passou, né? Estamos em 2021, estamos tendo uma aula online aqui, né? A gente já passou do período em que a gente precisava decorar, né? Hoje em dia todo mundo está com o celular na mão, qualquer dúvida que você tem, você baixa ali a norma da BNT, baixa a norma que você quiser e consulta, né? Mas é importante você, quando a gente fala de norma, o que eu acho mais importante é você saber, né, que existe uma norma que regula algumas coisas. Então, se eu vou fazer alguma coisa que eu sei que é regulado por uma norma, né, ao saber disso, você sabe pesquisar a norma, né? Acredito que hoje em dia a gente tem que trabalhar assim. Tem muito professor ainda que trabalha com decoreba, né? Mas eu não acredito nesse tipo de aula mais não. Mas bem-vindo, viu, Joel? Ao semestre. Professor, muito obrigado. E o Luiz Guilherme, tudo bom, Luiz? Meu semi-xará. Boa noite, professor. Tudo bom, cara? Se apresenta Tudo aí bem? pra gente. Então, eu tô no 5º período da engenharia mecânica e até hoje não tive nenhuma experiência na área. Não, mas você vai gostar, você vai ver. Logo você vai querer. Vai procurar um Isso, estágio na área. A princípio, Oi, pipocou aqui. medida, né? Pipocou aqui, repete, por favor. A princípio, quando eu vi o nome da matéria, eu pensei em normas e medidas, que no caso seria. A gente vai trabalhar bastante com isso, tá? Mas vai ter bastante laboratório, pessoal, tá? Vocês vão ver que eu tenho 3 datas separadas e tô querendo arrumar uma 4ª pra gente, né? E também acredito eu acredito também que a engenharia, pessoal, a engenharia ela é um casamento, né? De teoria com prática, né? Eu acho muito importante a gente ver a teoria, né? O diferencial do engenheiro, né? É a base teórica grande que ele tem, né? E o desenvolvimento lógico que ele desenvolve a partir daí. Mas eu acredito também, né? Que é importante o engenheiro saber, né? Mexer num paquímetro, pessoal. Porque o que tem de engenheiro formado que não sabe usar um paquímetro, vocês não têm noção, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Tipo assim, é bastante mesmo, tá? Não são poucos. Mas bem-vindo aí ao período, viu, Luiz? Deixa eu perguntar aqui pro Matheus. Tudo bom, Matheus? Na medida do possível, professor. É São Paulino, professor. É São Paulo. É o São Paulino sofredor, cara. Desculpa, cara. Esse jogo aí não valeu, não, pô. Desculpa, cara. Muito roubo. Cara, desculpa. Muito roubo, cara.
Meteu 3-0, 3 golaços, e vai falar de roubo. Não. É claro que é roubo. Aí você viu o jogo do Brasileirão? O que foi aquilo, pô? Só golaço, o cara vem falar de roubo. Não, isso aí não tem cabimento, não. Mas tamo aí, né? Fazer o quê? Tamo aí, né? Que mecânica também, cara? Mecânica, professor. Tipo, né? Era pra ser civil, mas acho que eu me apaixonei por mecânica. Ah, que bom, cara. Importante, às vezes acontece muito, pessoal. Tem muita troca dentro de engenharia mesmo, acontece bastante. Exatamente. Porque. Pode falar. Não, pode falar. Não, é porque a gente tem algumas matérias básicas que de todas as engenharias, né? Aí às vezes o cara faz uma matéria de mecânica, puta, gostei. E muda, acontece muito. Mas tipo, eu só mudei mesmo porque eu ganhei a bolsa em mecânica, né? Não tinha bolsa em civil. Aí eu troquei, assisti as aulas, gostei e falei, vou trocar mais não, vou ficar aqui mesmo. Ah, que bom. Mas e aí, tem alguma experiência na área de metrologia, alguma coisa ou não? Ai, professor, eu não sei se vai contar como experiência, porque onde eu trabalho não sei se conhece a Camargo Correia. Ela Conheço. mexe com linhas de transmissão, então, eu trabalho Uhum. lá. Aí, bom, já usei o paquímetro algumas vezes lá já. Às vezes tem que fazer medição de parafuso, cabo. Uhum. Aí tem Não. que saber usar os negócios lá. Conta sim, com certeza conta. Infelizmente eu não tô conseguindo estágio. Só esse que é o meu problema. Queria o Ah, estágio cara, lá, mas eles não é oferecem. difícil. É difícil mesmo, né, cara? Estágio é um negócio chatinho, cara. Bota chato nisso. Mas muito bem-vindo, viu, cara? Para esse Valeu. semestre. E desculpa aí, viu, cara? Não, tá suave. Vai ter volta essa parada aí. Melhor ainda. A gente eliminou o Palmeiras 4 vezes Libertadores. Deixar vocês fazer uma vez aí, não tem problema. Não tem problema, mas a gente vai ser campeão. Não Você vai fala assim, ó, perdi pro campeão. É não, sempre um o alívio. campeão vai ser o PSG das Américas, vulgo Atlético Mineiro. Atlético Dinheiro? É. Muito bem-vindo, Matheus. E o Natan, tudo bom, Natan? Não fala o time, Natan. Não fala o time, Natan. Professor, nem pergunta o time dele, senão você tem aula só na segunda, viu? Por quê, cara? Ele é fanático cruzeirense? Não, isso é a terceira divisão, isso é na terça, é na segunda. Dá moral não, professor, dá moral não. Tem egos muito altos aí e muito baixos, tá? No momento, não vamos... Aí é vascaíno roxo. Que o cruzeirense não quer nem falar de futebol. Porque Cruzeiro na draga e o Atlético voando, cara. É tudo com o cruzeirense, pior cenário possível, né? Não, mas é carioca, professor, carioca. O carioca é tão forte, mas tão forte tem 2 na Série B. Você é botafoguense ou vascaíno, então? Vascaíno. Vascaíno? Vascaíno. Acontece, cara. Eu já estive no seu lugar. Fases. É difícil. Joel, só eu sei que nunca teve nessa situação. Já estive no seu lugar, é difícil, cara. Pra você ver, cara. Não lembro qual foi a última vez que tomei trade do Palmeiras, verdade. Que curso você faz, Nathan? Mecânica também? Sou de mecânica, estou no 8º período também. Em relação, assim, à disciplina, na parte de metrologia mesmo, eu nunca trabalhei também. Hoje, atualmente, eu trabalho no auxiliar de escritório. Nada, assim, específico do meu curso também. Uhum. Mas sempre tive muita curiosidade. Motivo no qual eu, assim, sempre quis fazer mecânica na parte automotiva, sempre gostei muito de mexer com carro, esse tipo de coisa. Uhum. E eu tenho uma noção, assim, da importância que o peso que ela vai ter, né, para estar conseguindo chegar a alguma coisa nesse sentido aí. É uma disciplina muito importante mesmo, cara. Tem razão. Cara, é engraçado, engenharia mecânica, quase todo mundo aqui, quase todo mundo que faz engenharia mecânica gosta muito de carro, né? Demais da conta. Tem que gostar. Eu sou o cara mais desapegado com carro que existe, cara. Não é possível. Pra mim, carro tem que te levar do ponto A pro ponto B. Não ligo pra marca, não ligo pra nada, cara. Eu sou daquele tipo, para levar no ponto A no ponto B, dependendo da situação, eu levo nas costas. É aquele levar do ponto A ao ponto B e menos, como que eu posso falar?
menos segundos possíveis, né? 20 segundos possíveis. O pessoal aqui gosta. Né? Eu sei que aqui eu não posso nem falar que eu não gosto de carro. Não é que eu não gosto, eu só não me importo. Estou desligado desse assunto. Eu sofro por você. Vai ter problema. E a Natália, tudo bom, Natália? Boa noite, tudo já, e vocês? Tudo ótimo, Natália. Fala um pouquinho de você, que curso você faz, mecânica, provavelmente mecânica, você está tudo mecânica aqui. É meio diferente, eu sou da ambiental. Você é da ambiental? Sou da ambiental. Estou no sétimo período. Sétimo período de ambiental. E você tem alguma experiência com medição, com metrologia? No seu serviço você acaba mexendo com isso ou não? Ainda não. Eu vi um pouquinho no pequeno curso que eu fiz no Demais sobre medição, mas nada para chegar a alguma coisa, essa parte eu ainda não cheguei a fazer. Ah, não, mas a gente vai ter bastante experiência aqui, né? Pessoal, eu acredito que no final todo mundo vai sair gostando da disciplina, tá? E reforço o convite para todo mundo, quem trabalha na área, quem não trabalha, né? Eu gosto muito da participação, né? Então, teve dúvida ou então acha que pode acrescentar alguma coisa, né? Por favor, sintam-se à vontade para falar, professor, não sei o que, a gente está aqui para... Eu já acredito que conhecimento a gente constrói junto, pessoal, né? Não acho que é uma vinha de caminho único, não, né? Acho que aqui a gente está aqui, é uma ramificação, conhecimento a gente constrói junto, né? Estou aqui para passar muito do que eu sei, muito do que eu estudei, né? Da experiência que eu tive lá na Petrobras, o pessoal que está tendo experiências aí, a gente trocar, eu acho que eu gosto muito disso, né? Agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre como que eu trabalho a disciplina, tá? Como que a gente vai trabalhar, né? Então, olha só, deixa eu começar perguntando uma coisa para vocês. Vocês preferem ir direto até 9h30 ou vocês preferem fazer o intervalo e ir até as 10? Ah, professor, eu particularmente eu curto ir até as 9h30. 9h30. Eu também. Meia? Maravilha. Então vamos lá. Essa primeira semana, pessoal, eu começo com uma introdução, vou um pouquinho mais devagar, né? Essa disciplina não é uma disciplina extensa, né? Dá pra gente ir mais devagar, também primeira semana tem muita gente arrumando grade, né? Então se eu aprofundo em coisa muito importante, depois o pessoal chega atrasado e perde bastante, né? Então hoje eu vou começar com uma introdução à metrologia, né? Contar um pouquinho do histórico, falar do sistema internacional, e eu acredito que hoje a gente até deve ir até umas 9 e pouco só, tá? Pessoal, bom, meu nome é Luiz Paulo Enádio dos Reis, né? Como eu falei para vocês, né? Pessoal, agora quem quiser entrar em contato comigo, tá? Esse daqui é o meu e-mail corporativo, que é o e-mail que eu uso, né, para assuntos da faculdade, né? luiz.p.reis@croton.com.br, tá? Pessoal, esse e-mail aqui, eu sempre dou uma olhada nele, né? Por volta ali das 6 da tarde, então a aula começa às 7, né? Umas 6h20 eu sento aqui, olho o e-mail, vou abrindo as aulas, deixando tudo no jeito, né? Eu dou uma olhada nele todo dia por volta desse horário. Então, quem quiser... E vou respondendo os e-mails que eu tenho, né? Essa daqui é a comunicação mais oficial que a gente tem, né? Quem tem um caminho mais oficial que vocês têm para entrar em contato comigo, né? Pessoal, nesse período de pandemia, eu adotei uma prática que eu acho que foi muito frutífera, tá? Que eu ainda não criei, tá? Mas junto com lá no primeiro encontro da Dia 1 Sessão 1, né? Junto com o link da aula, eu vou colocar lá um link para o grupo de WhatsApp, né? Então eu vou criar um grupo de WhatsApp da disciplina metrologia, né? E eu crio um grupo e coloco todo mundo lá. Pessoal, aí vocês vão falar, putz, LP, mais um grupo de
de WhatsApp, eu não aguento mais, tá? Mas a ideia, pessoal, não é ser um grupo pra gente ficar lá falando besteira, né? É um grupo, assim, para ser uma comunicação mais rápida, né? Então, por exemplo, pessoal, um exemplo, né? Toda comunicação, tudo que eu preciso mandar para vocês, eu sempre posto no AVA, né? Porque é o caminho oficial, é o caminho oficial de comunicação da faculdade, né? Então, se eu tenho que mandar uma mensagem para todo mundo, eu posto no AVA, né? Vamos supor que aconteceu alguma coisa, né? Algum imprevisto, não sei o quê, questão de prova, questão de exercício, tudo isso eu mando no AVA. Mas eu sei, né? Eu sei que nem todo mundo olha o AVA todo dia, né? Não é um costume que todos têm, né? Então, por exemplo, pessoal, a prova, né? Vou falar como que funcionou a prova nos semestres anteriores, né? Eu colocava ela no AVA, mandava mensagem para o AVA, né? Mas a hora que dava 7 horas, eu colocava ela no grupo também, né? Junto com as instruções. Então, é uma comunicação rápida, né? Então, algum aluno tem alguma dúvida, ou então quer a aula que eu gravei, né? Então, em vez do cara, tipo, às vezes o cara tá no serviço, o cara tá se locomovendo, pegar o celular, abrir o AVA, procurar lá na disciplina, tá? Às vezes manda um WhatsApp ali, a hora que eu vejo, eu já respondo mais rápido. É uma comunicação mais dinâmica, tá? LP, eu sou obrigado a estar no grupo de WhatsApp? De forma alguma, tá? Tudo que for oficial, que for assim, tudo que for oficial, prova, exercício, tudo isso eu mando no AVA, tá? Mas mando no AVA e reforço no grupo de WhatsApp. Mas é um caminho rápido, eu acho, para vocês. Acho que é um caminho rápido de acesso meu a vocês, né? E é um caminho rápido de acesso de vocês para comigo também, tá? Então eu ainda não criei, né? Eu espero que essa primeira semana para apresentar a ideia para vocês, né? Se todo mundo fala assim, LP, não quero, eu nem crio, né? Mas vocês estão interessados nessa ferramenta? Partiu. Maravilha. Então eu crio o grupo e coloco o link lá na unidade 1, sessão 1, até a nossa próxima aula, né? Pessoal, e é uma forma de comunicação rápida. Todos os slides que eu uso aqui, tá? Eu disponibilizo no AVA, então tanto esse slide da aula 0 quanto o slide da aula 1, né? Que a gente vai começar a conversar já. Todos eles estão lá no AVA, né? E a gravação das aulas, pessoal. Então, olha só, a gravação das aulas, eu disponibilizo também no AVA, tá? Só que, olha só, eu coloco as aulas também no meu canal do YouTube, né? Não que eu seja youtuber, né? Então, não gravo vídeos, não. Eu só coloco lá a aula, né? E eu separo bonitinho por as pastas, né? Por playlist, né? De cada disciplina, né? Então, por exemplo, pessoal, vocês vão entrar, acaba a aula aqui, né? Eu pego a gravação da aula de hoje e já subo. Então, se vocês entrarem lá mais tarde ou amanhã, né? Vai ter lá uma playlist chamada Metrologia. Né? E aí vai estar lá. E aí eu coloco assim, ó, a aula. Hoje é dia 19, né? 19/8. Aí, na pasta Metrologia, né, você pesquisa a aula por data. Pessoal, é um canal ali só para disponibilizar minhas aulas para alunos mesmo, né? Não é nenhum canal que por exemplo, estou disponibilizando aqui para vocês um curso de metrologia para o pessoal assistir. Não, tá? É um canal pessoal que eu só para aluno não divulgo, tá? Eu só estou usando para colocar as minhas aulas nesse período de pandemia, né? E qual que é o canal? O canal é o meu nome, pessoal. Luiz Paulo, esse E aqui, ó, é de Enádio. Luiz Paulo Enádio dos Reis, né? Então todas as aulas ficam gravadas e eu subo para lá, tá? Depois quando eu junto umas 3, 4 aulas, eu vou lá e coloco no AVA também, tá? Mas pessoal, pelo menos no AVA ninguém vê, né? O pessoal acha mais fácil, né? Entrar no YouTube lá, né? Muitos se inscrevem que aí já marcam a playlist que quer, que quando eu coloco a aula já pinta uma notificaçãozinha ali, né? Fica mais fácil de achar. Então, sintam-se à vontade, né? Para
para assistir as aulas, para entrar lá, assistir as aulas, tá? E a gravação das aulas sempre vai lá. Então, tô gravando desde o início da aula, né? E vou colocar lá. Pessoal, o coordenador, né? Das engenharias, acredito que é o Ranieri, tá? Aqui também tá o e-mail dele, caso vocês queiram entrar em contato com ele. Mas que todo mundo aí já deve ter falado muito com o Ranieri, né? Ele pede para a gente reforçar sempre, né? O grupo de WhatsApp da faculdade, né? Que também é aquele grupo onde só quem manda mensagem é administradores, né? E eles mandam no máximo 2 mensagens por semana, né? E também um meio de comunicação mais rápida, né? Então, às vezes, eles falam para não encher ninguém, no máximo 2 mensagens por semana, tá? Só quem manda é o Ranieri e o Brito, né? E é sempre quando tem alguma coisa importante para falar, né? Se quiser entrar, ó, clica aqui no encurtador ou aponta a câmera para o QR Code. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Sobre gravação de aula, e-mail, tudo tranquilo? Sossegado. Então vamos lá. Olha só, pessoal, então vamos para as datas aqui, ó, datas importantes, né? Vamos lá. A nossa primeira prova, oficial 1, 30 de setembro, tá? Oficial 1, 30 de setembro, prova oficial 2, 2 de dezembro. Pessoal, se essas provas vão ser online ou presenciais, eu ainda não sei, tá? Não sei como vai funcionar esse semestre, acho que ninguém sabe ainda, tá? Mas acredito, mas as datas eu sei, né? Vai ser dia 30/9 ou 2 de dezembro, tá? Prova oficial, pessoal, padrão normal, né? Oficial 1 valendo 1.000 pontos, oficial 2 valendo 4.000 pontos. Tá todo mundo acostumado já com esse modelo, né? Como que eu trabalho as avaliações parciais? O Daniel já foi meu aluno, né? Ele sabe. Pessoal, a minha avaliação parcial, né? Não é uma prova. Tem muito professor que trabalha com uma prova também, né? Avaliação parcial. Eu não. Eu gosto de trabalhar a avaliação parcial, pessoal, através de exercícios semanais, né? E dentro desses exercícios semanais, né? É um exercício valendo nota ou relatório de prática, né? A LP toda semana vai ter exercício? Não, tá? Algumas semanas vão ter, outras não. Por que eu gosto de pegar a nota da parcial e espalhar em mais exercícios, tá? Vou explicar para vocês o porquê. A forma que eu prefiro trabalhar, né? Pessoal, eu não gosto de dar trabalho para ninguém. Isso é uma coisa que eu gosto que eu particularmente sempre tento, né? É facilitar e simplificar a vida de todo mundo. Aí você fala, mas LP, você não gosta de dar trabalho e fica passando exercício toda semana? São exercícios curtos, tá, pessoal? Não é nada que, putz, LP, não é nada que vai te ter uma demanda muito grande, são exercícios mais curtos, tá? E qual que é a ideia, pessoal? A ideia, né, sempre que eu dei uma avançada na matéria, eu passo um exercício avaliativo, né? Um exercício que você vai ter uma semana para fazer. Então, eu passo o exercício hoje para ser entregue na próxima aula, né? E a ideia, pessoal, é que até chegar na prova, né? Até chegar à prova, você tem ali 3 ou 4 exercícios, entre eles relatórios, né? Então, você teve ali 3 ou 4 exercícios. E que esses exercícios... E a ideia, pessoal, é que se você fez esses exercícios, né? Você dedicou ali 10, 15 minutos da sua semana para fazer o exercício, né? Basicamente, pessoal, esses exercícios você já vai estar estudando para a prova, né? Então, quando chegar no dia da prova, se você fez todos os exercícios parciais, né? Para mim, a prova, você não vai precisar estudar, tá? Talvez para os outros professores... Não sei como funciona, tá? Mas por quê, pessoal? Os exercícios semanais, né? São muito parecidos, né? Tem a mesma cara ali, né? Tem o mesmo jeitão. Os exercícios que vão cair na prova, né? Então, em vez de, por exemplo, faltando uma semana para a prova, eu lanço uma lista de exercício, né? Eu vou diluindo, né? Vou fazendo esses exercícios ao longo da disciplina, né? Sempre pontuando ele ali. E aí você vai fazendo, né?
Então, além de você fazer o exercício, né, com o conteúdo que você viu há menos tempo, quando você chegar à data da prova, você está preparado para a prova. Tá? Então, essa é a metodologia que eu gosto de trabalhar as avaliações parciais. Tá? Os exercícios eu estou usando o Google Forms, tá, pessoal? Então, eu mando, deixo o Forms uma semana, depois eu recebo, corrijo, se eu ver que tem alguma coisa ali errada, eu dou uma devolutiva, senão eu só passo a nota mesmo, tá? Não sei porquê, mas não tá tendo exercício errado nesse período online, viu? O pessoal tá, ó, trincando os exercícios corretos, tá? Mas é assim que eu costumo trabalhar. Então... Ô, Luiz. Oi. Mas, por exemplo, eu errei a resposta final, mas consegui diluir o contexto do exercício. Não, eu sempre avalio tudo. Não, beleza. Sempre avalio tudo mesmo. Já. Pessoal, inclusive, ó, né? Não tem segunda chamada de parcial, né? Então, putz, LP, eu não, ó, falar que perdeu a aula não é desculpa, porque a gravação entra no YouTube no mesmo dia, né? Então, perdeu a aula, a gravação vai estar no YouTube no mesmo dia, né? Mas, putz, LP, que a coisa complicou, veio família de longe para ficar final de semana na minha casa, meu serviço apertou aqui, não fiz o exercício dessa semana, tá? Pessoal, não tem problema, tá? Como vão ser 3 ou 4 exercícios, né? A ideia é, você perdeu um, você tem ali os outros 3 que você fez, que vão te computar nota também. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza? Uhum. Então vamos lá, olha só. Segunda chamada, né? Se você perder a primeira prova ou a segunda chamada é dia 6 de dezembro, com matéria do semestre todo, tá? Matéria do oficial 1 e oficial 2. Então é a matéria do semestre todo, exame dia 10 de dezembro. Tá? Então, olha, dia 6 faz, dia 6 faz o exame, né? Dia 7 de manhãzinha eu já costumo postar as notas, né? Para dar tempo para você se preparar para o dia 10. Caso quem pegue exame, né? Mas espero que ninguém, porque eu não quero ficar fazendo prova de exame, né? Pessoal, muito importante, né? Algum professor de vocês já falou que o laboratório vai ser presencial esse semestre? Sim. Sim, vocês já foram informados? Então, pessoal, eu separei pra gente aqui 3 datas para laboratório, tá? Então, não sei se tem alguém aqui que mora fora da cidade, né? Não sei, mas ó, eu já estou divulgando elas aqui para vocês se organizarem, né? 2 de setembro, 7 de outubro e 18 de novembro, tá? Essas são as 3 datas que a nossa aula vai ser presencial lá na faculdade, né? LP, como que vai ser, né? Bom, laboratório de metrologia é um laboratório mesmo, né? A gente vai fazer a utilização dele lá. Tem um laboratório de instrumentos, a gente vai mexer com bastante instrumento lá, né? A gente está aqui, por enquanto, né? A gente está em 13 pessoas. Professor. Oi. Teria como repetir as datas, por favor? Você não tá conseguindo ver aqui? Do laboratório, não. Travou para todo mundo, pessoal? Para mim, sim. Pra mim, não. Nas avaliações. Tá, Tá mais de laboratório. Vou descompartilhar e compartilhar de novo aqui. Vamos ver. Ó, mas eu repito, ó. Tá dando para ver aí agora? Agora tá. Agora sim. Ó, 2 de setembro, 7 de outubro, 18 de novembro, tá? Pessoal, a gente tá aqui, né, com 13 pessoas, né? Eu como professor e mais 12 alunos nessa disciplina, né? Se eu não me engano, se eu não me engano, 12 pessoas, talvez caibam todo mundo no laboratório, tá? Não tenho certeza. Eu tenho que ver também, né, se vai entrar mais gente. Provável, sempre entra,
né? Sempre entra mais gente nas próximas semanas, né? O mais provável, pessoal, é que a gente tenha que dividir a turma, né? Em 2 turmas, né? Então, provavelmente, né? A gente vai pegar lá uma turma vai de 7 a 8h30, né? De 7 a 8h15, né? E uma outra turma de 8h30 a 9h30, né? E a gente faz o laboratório, né? De maneira quebrada, porque, pessoal, seguindo, né? As medidas estipuladas pelo comitê da Covid, né, pessoal? Lá, eu fui na faculdade semana passada que a gente teve reunião, né? E é muito engraçado. Acho que alguém chegou aí lá recentemente, depois da pandemia? Eu fui lá segunda-feira, pensei que seria presencial, vi no portão que tava presencial. Então, aí, tipo assim, mas tá tudo marcado, tipo assim, tudo, as salas, né? Tem as salas lá, as cadeiras, um monte X nas cadeiras, né? Pode sentar muito longe um do outro. Então, assim, os laboratórios todos, né? Porque, pessoal, a faculdade, né, para poder funcionar, né? Mesmo que só para fazer o laboratório, ela teve que apresentar um projeto, né, de volta, obedecendo um distanciamento de 2 metros, né? Então, não pode mais, né? Tá todo mundo no laboratório, né? O laboratório vai ter uma capacidade menor de pessoas, né? Então, mas isso daí eu vou avisar quando tiver mais próximo, tá? Se vai poder ir todo mundo ou se eu vou dividir a turma em 2 e separar os horários para vocês. Tá? Mas os laboratórios vão ser presenciais. Fala aí, pessoal. Laboratório presencial é top, né, não? Vocês acham ou não acham? Podemos sair de campestre aqui, tá ótimo, professor. Mas é bom, pessoal. Tipo assim, laboratório de metrologia online é difícil, viu? A gente tenta trazer software, tenta trazer as coisas, mas é sempre muito difícil. Mas vamos lá, meus queridos. Bom, avaliação continuada, pessoal. Acho que todo mundo aqui, né? Acho que tá todo mundo para cima do 5º período. Acho que todo mundo conhece, né? Alguém tem alguma dúvida sobre avaliação continuada? Não? Bom, então vamos lá. Então é isso, pessoal. Olha só. Só reforçar, né? O site das engenharias, né, pessoal? sites.google.com/view/engpitagoraspc, né? E facebook.com/coordenador engpitagoras. Pessoal, os coordenadores pedem para a gente reforçar com vocês, né? O site e o Facebook, por quê? Muitas das informações, né, que eles respondem, que eles atendem aluno, né? A resposta está no site, né? E não que eles achem ruim de responder aluno, né? Até porque é o trabalho deles, né? Eles estão lá para atender vocês. A questão é que às vezes vocês têm que ficar esperando, né? Responder um e-mail, ou às vezes bate lá na faculdade e não encontra eles, por uma informação que está de fácil acesso, né? Então, calendário acadêmico, tudo isso, dá uma olhadinha lá no Facebook, no site deles, que está sempre tudo lá muito, muito atualizadinho. Tá bom? Bom, dito isso, pessoal, eu vou começar aqui com vocês. Caramba. Ai, caramba. Espera aí. Vocês estão vendo a apresentação aqui agora, pessoal?
Positivo. Maravilha? Então vamos lá. Olha só, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, né, sobre metrologia, né? Então olha só, primeira coisa que a gente precisa, né, definir antes de falar metrologia, tá, pessoal? A gente precisa definir o que é uma grandeza física, né? Então olha só, pessoal, a gente define, tá? O Dicionário Internacional de Metrologia define como grandeza física toda aquela grandeza que pode ser mensurada, né? Ou seja, medida direta ou indiretamente através de um dispositivo, né? Ou seja, pessoal, tudo que eu consigo, né? Falando de maneira mais simplificada, tudo aquilo que é possível medir, né? É uma grandeza física, né? Então, olha só, aí eu estou usando um exemplo aqui, né, pessoal? Coração partido, né? Então, olha lá. O Palmeiras sapecou o São Paulo do Matheus, e o Matheus ficou muito triste, né? E eu fiquei muito feliz. Pessoal, existe um instrumento, né, que consegue medir, quantificar, né, colocar em valores a tristeza que o Matheus sentiu do São Paulo ter sido eliminado? Existe um instrumento que faz isso? Depende, professor. Se eu tiver apostado R$100 na casa de aposta, aí, né? Aí, e se não for mundial, não dá certo, não. E aí, verdade. Aí se for mundial, aí eu tenho motivo pra sorrir. Então, mundial é o torneio mais aí chato. Aí pegou no calo, aí pegou na ferida agora. Mundial é o torneio mais chato que tem, cara. É insuportável de chato. Foi lá, fez tão feio que ficou em quarto lugar. Só fala isso, quem nunca ganhou. Isso aí foi vexame mesmo, hein? Não tem um europeu que liga pra aquilo. Isso é chato, torneio chato sem importância nenhuma. Joel, não fala nada não, tá? Flamengo também, ó, foi lá e não ganhou não, hein? Mas pelo menos ficou em segundo, ficou em quarto, né? Mas fez a melhor campanha dos Mundial. Tem que aprender igual São Paulo, filho. Chega lá pra ganhar. O Flamengo ganhou o troféu de igual para igual. Mauro César entregou para vocês assim, toma, o troféu de igual para igual. Pessoal, então, mas assim, ó, tristeza, né? Tristeza não é uma coisa mensurável, né? Mesmo que ele tenha apostado R$100 lá no Sportingbet, cara, a gente não consegue medir a tristeza, né? Outro exemplo, caganeira. Pessoal, existe uma medida de caganeira? Às vezes dá aquela dor de barriga, não sei o quê, mas eu não consigo, a gente não mede, né? Não tem um instrumento, né, que é medível, né, para caganeira. Então, pessoal, sentimentos, existem muitas coisas que não são mensuráveis, né? Tudo aquilo que não é mensurável, a gente não pode caracterizar como uma grandeza física. Para a gente falar que uma grandeza é física, ela tem que ser capaz de ser medida, né? Eu vou entrar em mais detalhes, pessoal. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Mas ela tem que ser medida de maneira direta ou indiretamente, né? Como assim, LP? Direta ou indiretamente, né? Por exemplo, pessoal, tamanho, né? Distância, né? É uma medida direta, né? Por exemplo, se eu quero medir aqui, estou segurando um teclado aqui na minha mão, pessoal. Né? Se eu quero medir esse teclado aqui, né? Eu posso pegar uma régua, né? Vou pegar uma régua aqui. Estou achando a régua, né? Mas olha só, eu tenho aqui um esquadro graduado, né? Ó, e aí eu estou comparando diretamente. Né? Ó, eu apareço na câmera pequenininha embaixo, tá, pessoal? Pra vocês verem que às vezes eu estou mostrando aqui, vocês não estão vendo, né? Mas, ó, eu estou comparando diretamente, né, o meu instrumento de medida com a grandeza que eu quero medir, né? Então, olha só, de novo, né? Lembrando que a gente vai conversar mais sobre isso em detalhes, né? Mas uma grandeza física é tudo aquilo que a gente consegue medir diretamente, né? Então, quando eu pego uma régua, né, meço o tamanho do meu teclado, né? Quando a gente pega um paquímetro para medir parafuso, tudo isso, né, é uma medição direta, né? Quando a gente pesa alguma coisa, né, numa balança, a gente está comparando diretamente, né, uma massa com... O que seria uma medição indireta, pessoal?
né? Ó, o maior exemplo que a gente tem aqui é o da velocidade, né? Pessoal, existe, né? Ó, não estou falando radar, hein, pessoal? Radar funciona de outro jeito, né? Mas existe um padrão de velocidade, né? Igual aqui, ó, aqui eu estou segurando na minha mão um padrão de medida, né? Tá, é uma régua graduada, que tem aqui, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, né? Um exemplo, pessoal, existe um padrão de velocidade para que eu possa comparar e determinar a velocidade do meu carro? Existe? Sim. Tem? Qual que é o pergunta, padrão? senhor? Se existe um padrão, né, que a gente tem, que a gente pode medir a velocidade do carro. Existe um padrão que eu posso comparar diretamente para ver a velocidade do carro? Distância por tempo? Ah, a distância por tempo, né? Então, olha só. Vamos lá. O pessoal aí de carro, como que o carro, né? Como que o carro, o odômetro do carro marca a velocidade? Pessoal aí de carro, quem me responde? Por giros? Por giro, né? Então, olha só, pessoal. Ele está contando o giro do carro, né? E através dessa... Então, através dessa rotação, ele fala a velocidade que o carro está, né? Todo mundo consegue ver que isso é uma medição indireta, né? Olha a diferença, né? A diferença. Quando a gente está medindo o teclado, né? Eu tenho aqui o teclado na minha mão. Eu tenho aqui o padrão de medida e eu estou comparando diretamente o tamanho que eu quero com o padrão que eu quero medir, né? Quando a gente mede velocidade, né? Seja o carro, né? Que é através da rotação do carro, né? Ele está comparando, ele está contando a rotação do carro, ele está medindo. O que ele está medindo é a rotação e através da rotação ele está te informando a velocidade. Ou seja, a velocidade está sendo medida de maneira indireta. O que está sendo medido diretamente é a rotação, né? O radar, pessoal, como que o radar faz? O radar, ele faz duas medições, né? Ele mede distância e mede o tempo, e aí, através da combinação dessas duas medidas, ele te dá a informação de velocidade, né? Ou seja, não é uma medida direta, é uma medida indireta. Ele está medindo outras grandezas, né, para chegar na grandeza que ele quer representar de verdade, né? Então, quando isso acontece, a gente fala que é uma medição indireta, né? Quando a gente compara diretamente um padrão com aquilo que a gente quer medir, a gente chama de medição direta, né? Deu para entender isso, pessoal? A diferença de um para o outro? Professor, pressão. Como seria medido isso? Então vamos lá. Tem várias formas da gente medir pressão, né? Mas o manômetro, né? A forma comum, né? É o manômetro, né? Olha só, pessoal, como que funciona o manômetro, né? Olha aqui, vamos pensar aqui. Ó. Tem uma tubulação aqui, né? Pessoal, o manômetro, né? Existe digital e o mecânico, né? Mas basicamente o que acontece? O manômetro, ele está sempre, né? Quando ele não está conectado, né? Ele está medindo um ATM, né? Que é um ATM no nível do mar, né? Mas ele está medindo a pressão atmosférica. Então, o manômetro, ele está ali medindo a pressão atmosférica. A partir do momento que eu conecto ele aqui, ó, a uma tubulação, ele tem dentro dele, ó, ele é conectado aqui diretamente na tubulação, né? Ou seja, a pressão que estava aqui, né? Se ela for diferente, né? Pessoal, a gente sabe, né? Que um líquido, né? Um fluido, né? Seja líquido ou gás, né? Ele se locomove naturalmente do meio de maior pressão para o meio de menor pressão, né? Então, vamos supor que a pressão aqui dentro do tubo estava maior do que a pressão fora do tubo, né? Ele tem aqui, pessoal, existem vários desenhos, tá? O mais comum, ele é um tubinho em C aqui, ó. Tá? Se a pressão do tubo tiver maior do que fora, né? O líquido que estava passando aqui, deixa eu fazer o líquido de outra cor.
o líquido que estava passando aqui, né? Ele vai sempre do meio de maior pressão para o meio de menor pressão. Então ele vai entrar aqui, ó, no tubo, né? Quanto maior a pressão aqui, mais rápido e mais forte ele vai entrar, né, pessoal? Esse tubo aqui, ele é um tubo flexível, tá? Conforme o líquido vai entrando aqui, esse tubo ele vai se contorcendo, esse C ele vai fechando aqui. A gente liga com o esquema de engrenagem esse tubo, né, a um ponteiro, né? Então, conforme o líquido vai entrando aqui, esse tubo vai se contraindo mais, ele vai girando esse ponteiro que está em uma escala graduada, né? Conforme, se a pressão for cair nesse tubo, volta, né? E esse ponteiro aqui vai mexendo, né? Mas olha só, pessoal, a gente tá medindo, na verdade, né, a força do líquido contra a parede, né? Contra a parede desse tubo, ou seja, é uma medição indireta, né? Através da força e da contração desse tubo aqui, a gente associa a pressão. Deu para entender? Deu, valeu. Então, olha só, pessoal. Então, grandeza física é toda aquela grandeza que pode ser medida direta ou indiretamente, né? Então, pessoal, a gente está interessado aqui, tá? Nessa disciplina, a gente vai tratar daquelas grandezas que a gente consegue medir, tá? Que são as grandezas físicas, tá? Então, pessoal, existe toda uma ciência, tá? Muito, muito, muito regulamentada e muito estudada, né? Com a intenção só da gente fazer medição, né? Então, ó, a metrologia é a ciência de medidas e das medições, né? A LP, por que existe uma ciência só para isso? Tá? Pessoal, porque medir, tá? A gente se estuda isso, tá? Se estuda até hoje, né? E ainda tem pesquisas nessa área. Por quê? Porque medir é uma coisa muito importante, tá? Medição, na nossa sociedade, pessoal, a gente usa medição o tempo todo, né? A gente mede distância, a gente mede tamanho de terreno, a gente mede temperatura, pessoal. Acompanhar a temperatura é importantíssima para vários setores da economia, né? Como, por exemplo, o setor agropecuário, né? Então, medir, pessoal, é muito importante, né? Então, se medir é uma coisa muito importante, é importante que a gente faça isso da melhor forma possível, né? Com técnicas e práticas cada vez mais precisas, né? Por quê, pessoal? Bom, a precisão, né, é muito importante. É claro que a precisão, né, ela é muito variável, né? Por exemplo, se a gente tem uma fazenda, né? Temos uma fazenda aqui, temos eu sou fazendeiro, eu sou latifundiário, né? Eu tenho aqui uma fazenda de mais de 500, né, hectares, mais de 1.000 hectares, né? Quando a gente vai fazer medição da fazenda, a topografia da fazenda, né, pessoal? Numa fazenda de mais de 1.000 hectares, né? Se você errar ali na hora de fazer a medição da fazenda, errar 1, 2 metros, né? É um erro aceitável, né, pessoal? Não vai fazer muita diferença, né? 1, 2 metros, quando a gente está falando de 1.000 hectares, né? Mas mesmo assim, né, pessoal? Pergunta para o fazendeiro se ele quer perder 2 metros de fazenda. Não quer, né? Mas vamos supor assim. Agora, pessoal, imagina o pessoal, né, que está trabalhando com computação quântica, né? Que eles estão trabalhando com medidas nanométricas para baixo, né? Pessoal, quando a gente está mexendo, imagina o pessoal que está construindo um microcontrolador hoje, né? Que cada transistor já está na casa do milímetro, né? Milímetro não, do nanômetro, né? Os transistores hoje são construídos na casa de nanômetro. Pessoal, pergunta para esse pessoal que constrói processador se um erro de 1 milímetro é um erro aceitável. É um erro gigantesco, né? Trazer aqui para a área da mecânica, pessoal, né? A gente tem
hoje em dia, cada vez mais, né? A gente está trabalhando por construções, né? Que sejam de um encaixe cada vez melhor, né? Então, olha só, pessoal, um parafuso, né? Um parafuso ele tem que ser muito bem ajustado, né? Porque às vezes a gente, se você errar no tamanho do parafuso, na medição do parafuso, você pode fazer uma construção, né? E criar ali um ponto de tensão não desejado, né? Ou seja, pessoal, medir é muito importante, né? Se medir é muito importante, a sociedade como um todo quer fazer isso da melhor forma possível, né? Por isso que a gente está aqui cursando a disciplina de metrologia, né? Por isso que se estuda, por isso que ainda se tem pesquisa nessa área, né? Para que a gente possa fazer não só o ato de medir, né? Mas também realizar ajustes e correções no processo de medição, né? Então, olha só, pessoal, qual que é a competência, né, da disciplina de metrologia? Aferir e ajustar peças, conjuntos e montagens, tá? Então é isso que a gente quer, né? No final da disciplina, se a gente estiver conseguindo aferir, ajustar peças, conjuntos e montagens, eu posso me dar como satisfeito, né? Que o conhecimento necessário aqui foi passado. Então, o que eu quero, pessoal, né? Quais habilidades eu pretendo desenvolver? Pessoal que já trabalha na área, né? Mas quem não tem conhecimento, que habilidades a gente pretende desenvolver ou aperfeiçoar, tá? Pessoal, aplicar ferramentas básicas de estatísticas, tá? Para análise de dados experimentais, né? Então, LP, como assim? Né? Vocês vão ver nas práticas que a gente tem, pessoal, né? Que não é simplesmente pegar o paquímetro e medir, né? A gente vai ter que fazer várias medições, né? Usar cálculos estatísticos para achar o erro, para achar o desvio padrão, né? Então não é simplesmente chegar lá e medir, né? A gente tem uma ciência por falta disso, para a gente chegar, né, no mais próximo possível, né? A gente tem ali, pessoal, o valor real e o valor medido, né? LP, como assim o valor real e o valor medido, né? Vamos supor, pessoal, que a gente precise, né? Eu quero medir um parafuso aqui, ó. Por favor, não riam não riam, né? Não riam do meu parafuso aqui. Então, olha só, pessoal, esse parafuso, né? Esse parafuso, ele tem o valor real dele, né? Ou seja, é a medida exata dele, a medida que ele realmente tem, né? E a gente tem aqui, ó, o valor medido, tá? Pessoal, uma coisa que eu vou falar para vocês, tá? Não quero deixar ninguém triste, tá? Mas por melhor que seja um instrumento de medição que eu tiver, o valor real e o valor medido vão ser coisas diferentes, tá? A gente nunca vai conseguir chegar no valor real. LP, mas eu tenho aqui um paquímetro que tem 5 a 6 casa depois da vírgula, quando a gente está medindo em milímetro, né? Então eu medi aqui, por exemplo, ó, né? Usando o meu paquímetro, né? E deu aqui, ó, 18,234 do valor medido, né? Deu aqui, ó, medi lá, né? Deu 18,32453 milímetros. Então, usei o micrômetro, usei o milímetro, usei meu paquímetro, muito bom, né? Um operador excelente, né? Então, esse daqui é o valor do parafuso? Não, esse é o valor medido.
Eu refiz, usei ferramenta estatística. Esse é o valor do parafuso? Esse é o valor medido, tá? Por quê? Por melhor que o instrumento que você tenha utilizado tinha te dado 5 casas depois da vírgula, né? No valor real, tem uma terceira, tem uma outra casa aqui, ó. 8, por exemplo, né? 7, que a gente nunca vai saber, tá? LP, mas a sexta, sétima casa depois da vírgula de um parafuso, né? Não vai ser importante. Realmente, pessoal, tá? Então, vamos aceitar aqui que o valor medido e o valor real nunca vão ser iguais, tá? Que talvez, né, para um cientista que trabalha com pesquisa quântica, desenvolve computador quântico, não sei o quê, o não conhecimento dessa sétima, oitava, nona casa depois da vírgula seja um problema, tá? Mas para tudo que a gente vai trabalhar aqui, né, com os instrumentos que a gente vai trabalhar aqui, o valor medido que a gente encontra é suficientemente preciso para a gente poder fazer o nosso trabalho. Tudo bem? Apesar do valor medido ser diferente do valor real, né, ele, para todas as operações que a gente vai fazer aqui nesse curso, né, e eu acredito que todas as operações que o engenheiro mecânico vai operar, né, com os instrumentos que a gente tem à disposição, a gente consegue fazer uma medida satisfatória. Tudo bem? Então, então o valor real e o valor medido vão ser iguais? Nunca vão ser iguais. Não existe um instrumento hoje no planeta Terra que consiga achar o valor real de uma grandeza, né? E isso é um problema? Não para a gente, tá? Para a gente, para a escala que a gente trabalha as coisas, né? Os instrumentos que a gente tem são mais do que necessários para fazer as medições, tá? Então, aplicar ferramentas básicas de estatísticas, né? Para que o nosso valor medido chegue sempre o mais próximo possível do meu valor real, tá? Também utilizar, manusear e conservar equipamentos de medição, tá? Instrumentos de medição. É importante, pessoal, tá? A gente saber manusear eles, tá? Saber as peculiaridades que eles têm. E também, muito, muito importante, saber armazenar, né? Saber cuidar para que eles durem, né? Selecionar e especificar instrumentos de medição. Então, cada instrumento tem o seu dispositivo. Cada instrumento tem o seu dispositivo específico, né? Então a gente vai. Cada instrumento, pessoal, tem a sua ação específica, né? Por exemplo, a gente consegue colocar um parafuso na martelada? É possível, pessoal, colocar um parafuso na martelada? Um dia de raiva é. É possível, né? Eu mesmo já fiz isso. Martelei um parafuso. É adequado fazer isso? Não, né? Por quê? Para parafuso, a gente tem um instrumento específico dele, né? Então, pessoal, conhecer, tá? Eu acho muito bom a gente aqui saber identificar uma gama grande de instrumentos, né? E qual que é a utilização dele, né? Analisar folgas e interferência nos ajustes mecânicos para ajustar eixos e prismas em furos, tá? E conferir alinhamento de equipamentos de acordo com referências técnicas, tá? Executar operações básicas de acabamento e ajustagem, tá? Então essas são as habilidades que a gente pretende desenvolver com essa disciplina, tá? Se no final dessa disciplina vocês tiverem, né, desenvolvidos, né, ou aprimorar essas habilidades, eu me dou como satisfeito. Tudo bem, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Tá tranquilo. Claro. Olha só, pessoal. Então, assim, medir, como eu falei para vocês, né? Medir é muito importante. É importante hoje? Não, sempre foi importante, tá, pessoal? A gente tem, né, os historiadores
datam, né, que a gente utilização de comprimento há mais de 4.000 anos, né? Ou seja, pessoal, desde o início desde o início do ser humano, como uma sociedade organizada, né? Medir é uma coisa importante. Por quê, pessoal? Era importante medir propriedade, era importante medir produção, tudo isso, né? Era uma estrutura básica da sociedade, né? A gente mede o tempo todo, pessoal. A gente não percebe, né? Mas o dia inteiro a gente está em contato com medida, né? A gente sempre checa a temperatura, a gente sempre checa a hora, pessoal. Olhar o relógio, a gente está aferindo uma medição de tempo, né? Por exemplo, agora são 8h20 e 27, né? A gente olha e fala, é 8h30 da noite, né? A gente não pensa que a gente está contando, que o relógio é um instrumento que conta o tempo, né? Então, desde meia-noite já se passaram 20 minutos e 20 horas e 27 minutos. Então, o tempo todo, então, quando você vai sair de casa, você olha a temperatura para ver se vai levar ou não um casaco. Então, a gente está o tempo todo, né, pessoal? Ah, eu preciso ir em tal lugar, qual que é a distância, né? Então, a gente usa muito, né? Medição, pessoal, é uma coisa muito presente no nosso dia a dia e é muito presente na sociedade desde que o homem é homem, né? É claro que hoje, pessoal, a gente tem toda uma ciência, né, que regula isso. Sempre foi assim? Não. Tá, pessoal? Inicialmente, né, há cerca de 4.000 anos atrás, como que a gente media o comprimento? Sempre baseado em corpo humano, né? Então, olha só, pessoal, né? As medidas de comprimento, né? Elas eram polegadas, palmos, pés, jarda, né? Então, olha só, o que é um jarda? O que é uma polegada, pessoal? Uma polegada é um tamanho de um polegar qualquer, né? Um palmo, né? Um palmo é mais ou menos o tamanho, ó, é a distância do seu dedão ao seu dedinho com a mão totalmente aberta, né? O pé, pessoal, é a distância do seu calcanhar até a ponta do dedão. Essa é a distância de um pé. Pessoal, uma jarda, né? Uma jarda é a distância do seu nariz ao seu polegar. Então, quando você estica o braço assim, ó, do nariz até o polegar é a distância de uma jarda, né? Um passo, pessoal, né? É mais ou menos o tamanho de um passo, né? O braço, né? É uma distância de um braço ao outro, é a envergadura que eles chamam, né? Então, olha só, pessoal. O côvado, tá? Ela era uma medida padrão, né? De onde morava Noé. Então, pessoal, as medições, elas eram feitas, né? De forma utilizando a parte do corpo, né? Só que olha só, pessoal, vamos pensar, né? Que eu tenho 1,73 m, tá, pessoal? Para quem não me conhece, né? Eu sou mediano para baixo. Então, eu tenho uma mão compatível com alguém que tem 1,73 m, né? Pessoal, vamos imaginar que eu abra um comércio, né? Que eu vá vender corda, né? E a gente está lá antigamente. Né? Eu abro um comércio e eu vá vender corda, né? Aí, pessoal, eu vendo, né? Vamos supor, 2 dinheiros, né? Cada palmo de corda. Então, ó, minha mão tá aqui, né? E o meu concorrente, do meu lado da barraca, né? Pessoal, vocês gostam de basquete? A maioria aí conhece um pouquinho de basquete? Um pouquinho. Um pouco. Então vou falar de um cara que acho que todo mundo conhece, que é o LeBron James, né? Imagina, o LeBron James tem 2 metros, 2,2 metros, né? E ele tem uma mão grande para um cara de 2,2 metros, porque ele pega a bola assim, ó, aquela bola de basquete grande, ele segura como se fosse uma bola de futsal. E ele abre a barraquinha do meu lado e ele vai vender corda a palmo também. O mesmo valor, ó. A minha corda é 2 dinheiros o palmo, a corda dele é 2 dinheiros o palmo. Pessoal, onde vocês vão comprar corda? Na minha barraquinha ou na dele?
Eu vou comprar na sua. Na minha? Vai puxar saco, Joel? É. Tem certeza? Eu vou comprar na dele, né? Porque o palmo dele é muito maior do que o meu. Ou seja, com a mesma quantidade de dinheiro, eu vou conseguir um pedaço muito maior de corda, né? Pessoal, e olha só, essas medidas, né? São medidas mudam muito de uma pessoa para outra, né? Quando eu tinha aula presencial, né? Ou então quando eu dou aula de física, que eu dou aula de física no ensino médio também, né? Eu faço uma experiência, eu sempre pego o menor e o maior da sala, né? E mando eles medirem quantos palmos dá o quadro da sala, né? A diferença é absurda, pessoal, é absurda, né? E assim, por mais que eles tentassem, né? Então, como que eles faziam, né? Para que isso não acontecesse, né? Eles usavam, então vamos utilizar como medida padrão, né? O palmo do rei ou do governante do local, né? Pessoal, mas o que o pessoal tentava roubar, né? Então, ó, tem uma corda aqui que é do tamanho do palmo do rei, né? Mas aí os comerciantes cortavam um pedacinho aqui, cortavam um pedacinho ali, né? Para tentar ganhar. Então, pessoal, as medidas eram muito, né? Eram muito imprecisas, né? E ainda contava com a malandragem do pessoal, né? Mas naquela época era a forma que a gente tinha de medir, né? E pessoal, até hoje, né? Eu não sei se alguém conhece alguém que mora nos Estados Unidos, alguém ou já viajou para lá, né? Mas até hoje, na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles utilizam um sistema real de medição, né? Eles utilizam até hoje, pessoal, polegada, palmo, pés, jardas para medir as coisas, né? Então, por exemplo, quem assiste futebol americano, né? Eles contam o campo em jardas, né? Pessoal que gosta de aviação, eles medem a altura do navio em pés, tá? Eles medem a altura das pessoas, pessoal. Que eu desenvolvo lá, as peças que eu desenvolvo, o desenho vem lá dos Estados Unidos, então é tudo em polegada. Tudo em polegada, palmo e pé, né? A medida... É tudo em milímetro. A gente tem que converter tudo para milímetro aqui. Tem que converter tudo para milímetro. Pessoal, o pé, né, a altura das pessoas, eles medem em pés, palmos e polegadas. Tá? mas como assim? Então cada um... Não, na verdade, pessoal, o modelo... Ele chama modelo real, né? Tem um porquê, né? A polegada, o palmo e o pé que eles seguem hoje, né? É a medida de um rei. Deixa eu até pesquisar aqui para vocês o nome do rei, pessoal. O modelo de medição, né? Que são esses valores que estão aqui na tela, pessoal. Que é a unidade inglesa. Olha só, pessoal, até hoje, tá? A gente utiliza o modelo real, né? Que ó, a polegada vale 2,57 centímetros, o palmo 22 centímetros, o pé 30,48 centímetros, a jarda 91,4, passo, braço, tudo isso, pessoal, é utilizado, tá? Com base nas proporções do rei Henrique I, tá? Lá do ano de que foi rei da Inglaterra até 1556, tá? Então, para não ter problema, né? Para não ocorrer esse problema, né? De vir mais corda na barraca do LeBron James do que corda na minha barraca, né? Foi definido que as medidas seriam utilizadas, seriam com base, né? Nas medidas do rei, né? E o rei da época foi o rei Henrique I, né? E até hoje, pessoal, né? A Inglaterra e alguns países, né, de colônia inglesa, então Estados Unidos foi uma colônia inglesa, né? Entre outros, a Austrália, eles usam um modelo real de medidas, tá? Então eles medem polegadas, palmos e pés, jardas, né? E cara, eu não sei vocês, né?
Talvez o Joel já esteja mais acostumado. Mas eu acho alienígena. Né? Alienígena, né? Por exemplo, às vezes eu gosto muito de jogar videogame, né? Aí eu vou montar o meu jogador no FIFA, eu tenho que colocar a altura dele em pés. Eu não sei. Eu não sei. Tipo assim, eu não tenho ideia, né? Eu estou assistindo filme, né? Eu gosto muito de assistir filme, pessoal. E aí eu gosto de colocar o filme em inglês com legenda, né? Em inglês para eu treinar inglês, aprender, melhorar o inglês. Né? Cara, quando aparece, vai falar, a pessoa tal tem a altura, o suspeito no filme de suspeito, tem a altura tal, eu acho isso alienígena, né? Porque a gente está acostumado com o sistema métrico, né? Mas ele é um sistema... Nos Estados Unidos é medido, tipo, velocidade lá em milhas, ou quilômetros por hora, alguma coisa assim? Milhas por hora lá. Milhas por hora, né? Milhas por hora. Eles usam a unidade de distância maior deles, né? Que equivaleria a 1 metro, nossa, é milha, né? Mas tem alguma coisa a ver com esse rei aí dessa época? Não, a milha faz parte do sistema... mas uma milha é 1,6 quilômetros, né? Uhum. Mas ela tá inclusa no modelo real, mas aí da onde veio a milha eu já não vou saber te falar, né? Mas não é baseado em nada do rei, não, tá? Nossa. Mas eles utilizam de milha. Então, olha só, pessoal. Por exemplo, ó, os egípcios usavam como padrão a medida do cúbito, tá? Que é da ponta do dedo até o osso do cotovelo, tá? Então, olha só, pessoal. Antigamente, né, pessoal, as pessoas, né, como eu comentei com vocês, têm tamanhos diferentes, né? Então, essas medidas, elas eram muito imprecisas, tá? Elas atendiam à necessidade da época, mas elas eram muito imprecisas, tá? Então, isso resolveu os problemas relacionados às medições? Pessoal, na época, ele ajudou, né? Então, na época, ele resolveu muita coisa na época, né? Mas, com o desenvolvimento do ser humano como sociedade, né, pessoal? Essas medidas imprecisas começaram a causar grandes problemas, né? Tendo em vista isso, no século XVII, tá? Surgiu um movimento no sentido de estabelecer uma unidade natural, tá? Que pudesse ser facilmente copiada e deveria ter seus múltiplos e submúltiplos segundo um sistema decimal, tá? O pai, pessoal, dessa unidade natural, tá? Foi Lord Talleyrand, tá? Eu não sei falar isso porque ele é francês, tá? E ele foi o primeiro, tá? Ó, em 1790, né? Talleyrand, num sistema com essas características, desenvolveu o projeto estabelecendo uma nova unidade de medida, que deveria ser igual a 10.000.000ª parte de 1/4 do meridiano terrestre, né? A essa medida, ele deu o nome de metro, tá? Então, pessoal, se a gente pegar... Eu acho que o meu aqui tá travado o slide, tá lá em histórico das medidas. Cara, eu não sei por que o meu também tá assim. O Tim está fazendo isso. Mesma coisa nas outras aulas que eu tô dando, tá? Se por um acaso travar, pessoal, vocês sempre me avisam, tá? Beleza. Então, olha só. Então, como eu falei para vocês, ó, em 1790, né? Talleyrand, eu não sei falar o nome dele em francês, desculpe meu francês, né? Ele falou, pessoal, que a medida de padrão que a gente tinha que usar, ó, se a gente pegar o meridiano da Terra, ó, então, né, ó, né? E a gente pegar a 10.000.000ª parte, né? De 1/4 do meridiano, ó, ou seja, do Polo Norte até a linha do Equador, a gente pegar 1/10.000.000ª parte, essa devia ser a unidade de medida padrão. E aí foi criado o metro. Pessoal, o metro, ele foi a primeira medida padrão do que a gente foi a conhecer, do que a gente vem a conhecer no futuro como Sistema Internacional de Medidas, tá? Pessoal, o sistema métrico, ele foi adotado em todos os países de não colônia inglesa,
tá? Então, o sistema métrico ele é utilizado no mundo inteiro, com exceção dos países de colônia inglesa. Pessoal, aí vai um pouquinho de história, né? Por que que o sistema métrico não é adotado nos países de colônia inglesa? Alguém chuta? Alguém sabe imaginar o porquê? Para poder manter o rei sempre ter o controle, não é? Cara, por incrível que pareça, é mais mesquinho que isso, tá? Mas o sistema métrico não pegou na Inglaterra e nem e consequentemente nas suas colônias, somente porque ele foi desenvolvido na França. Mas, pessoal, a França e a Inglaterra eles tiveram muitas guerras ao longo da história, né? É uma rivalidade gigantesca mesmo, assim, sabe? Então, um dos fatores, né? Porque o sistema métrico, pessoal, ele é muito melhor, tá? Ele é muito, muito melhor do que o sistema imperial, sistema real. LP, por que você está falando isso? Muito simples, pessoal. O metro, ele tem as suas os seus múltiplos, né? Metro, ele tem tanto os seus múltiplos inferiores como superiores. Então, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Depois tem metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, né? O metro, ele é simples, né? Então, ele engloba desde distâncias pequenas a distâncias gigantescas através dos seus submúltiplos, né? Pessoal, o palmo para polegada, a conversão disso, né, é uma continha. Você tem que fazer uma fórmula, tá? Não é igual a conversão de metro para quilômetro. Então, tudo isso faz o sistema métrico ser infinitamente superior ao sistema imperial, tá? Mas principalmente por um assunto tão mesquinho assim, ele não é utilizado, tá, pessoal? Também muito por costume, né? Acho que acredito que também eles já estavam acostumados, né? Muito por costume, mas muito também por rivalidade, né? Pessoal, apesar no Brasil o sistema métrico ele foi adotado, tá? Lá no século XIX, vários países já haviam adotado o sistema métrico, tá? Ele foi adotado tardiamente no Brasil. Ele foi implementado pela lei número 1157, de 26 de junho de 1882, tá? Ainda, pessoal, ocorreram outras modificações, com essa lei, tá? Ela é para a metrologia brasileira, né? Ela é a primeira lei que a gente tem que estabelece quais são os padrões que o Brasil vai seguir, tá? Até então a gente não tinha uma lei que legislasse sobre isso, tá? É a primeira lei que legisla, né? Então ela traz a obrigatoriedade de um sistema métrico para o nosso país, tá? Pessoal, hoje o padrão metro em vigor no Brasil, ele é recomendado pelo Inmetro, tá? O padrão métrico, pessoal, ele foi, né, baseado, né, no meridiano da Terra, né? E hoje em dia, pessoal, tá? A gente fala, né? Ó, de acordo com a gente fala que hoje em dia ele é baseado na velocidade da luz, tá? É a distância que a luz percorre em 0,00000 alguns segundos, tá? A gente mudou o padrão de metro da Terra para velocidade da luz. Tá joia? Mas é o sistema que a gente tem no Brasil, ó. O metro, tá? Ele é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 dividido por 299.792.458 de segundo. Tá? O padrão que a gente utiliza hoje é esse. Aí, olha só, pessoal. A tomada de qualquer medida deve ser considerado deve ter considerado 3 elementos fundamentais, tá? Ó, o que a gente vai trabalhar? O método, o instrumento e o operador, tá? Então, uma boa medição, né? Ela é feita do método correto, tá? E cada tipo de medição tem um método para chamar de seu, né?
Então, se eu vou fazer uma medição de um tamanho de alguma coisa, eu tenho um método para ser feito isso. Se eu vou fazer uma medição de tempo, eu tenho um outro método para ser feito isso, tá? Um método regulamentado, pessoal, tá? E indicado por cada um dos órgãos nacionais, né? No caso do Brasil, quem regula isso é o Inmetro, né? Então, pessoal, tem o método de medição utilizando paquímetro, né? Recomendado pelo Inmetro no Brasil. Tem o método de medição de tempo utilizando cronômetro, recomendado. Tá? Então não é simplesmente, vamos medir aqui o tempo que a gente demora para dar uma volta aqui, né? Se você quer fazer isso de maneira científica, né? E normalmente a gente quer fazer isso de maneira científica para processos produtivos, tem um método para ser feito isso, tem um instrumento mais correto e tem um operador treinado, tá? Porque, pessoal, cada instrumento tem a sua peculiaridade, né? E o treino do operador é de fundamental importância para uma boa medição, né? Então, olha só, pessoal, o método, né? A medição vai ser direta ou indireta, né? Pessoal, medição, isso aí eu já meio que adiantei para vocês, né? O método, medição direta, né? É quando a gente consiste em avaliar a grandeza por meio de medir, tá? Ou comparação direta com o instrumento. Né? Então, pessoal, uma balança de pratos é uma medição direta, né? Porque eu estou comparando um peso que eu tenho aqui na minha mão com um outro peso que eu vou encontrar o equilíbrio da balança, né? Então, uma balança de pratos é uma medição direta, né? Eu pegar uma régua para medir o tamanho da minha garrafinha d'água é uma medição direta. Estou comparando diretamente o meu padrão de medida à grandeza que eu quero conseguir, né? A isso a gente dá o nome de medição direta. Medição indireta, pessoal, tá? É quando a gente determina a grandeza de uma peça com relação a outra, tá? De padrão ou dimensão aproximada. Por exemplo, pessoal, uma balança digital é uma medição indireta, tá? Pessoal, eu não sei se vocês sabem como funciona uma balança digital, né? Mas tem aqui, ó, aonde você vai subir, embaixo dela tem um monte de sensor de pressão, que eles chamam de Strange Gate, tá? Ele é assim, ó, ele é uma perninha assim, ó, né, que você liga num circuito, tá? Tem um monte de sensor de pressão, né? Pessoal que mexe com medição conhece, tá? Pessoal, o que acontece, né? Quando você sobe aqui, nossa, deixa eu ver. Então, quando você sobe aqui, né? Quanto maior o peso, né? Ou quando você coloca uma fruta, qualquer coisa que você quer medir aqui, quanto maior o peso, né? Maior vai ser a pressão sobre esses sensores de pressão, né? Então, eles comparam a pressão para te dar peso. Isso é uma medição indireta, né? Então, pessoal, se eu for medir, olha só, né? Eu vou medir peso, né? Eu posso fazer isso de maneira direta ou indireta, né? Se eu fizer com uma balança de pratos, medição direta. Se eu fizer com uma balança digital, medição indireta. Né? Medição direta, comparar a grandeza com o padrão diretamente. Indiretamente, a gente utiliza, né? É determinar a grandeza de uma peça com relação a uma outra. Deu para entender, pessoal, a diferença de medição direta para indireta? Eu fiquei meio confuso, senhor, na indireta. Então vamos lá. Né? Ó, direta. Eu tenho o meu padrão aqui, ó. O meu padrão é uma coisa palpável que eu consigo medir. E eu estou comparando diretamente. Então, a minha régua, eu estou colocando a minha régua do lado da minha garrafa e estou averiguando o tamanho dela, né? Comparação direta. Eu comparar alguma coisa da norma, tipo uma régua que está na norma física com alguma coisa física e a outra não necessariamente? Olha só, eu vou te dar um exemplo
tá? Vamos pegar. Você já viu o Trena a laser? Já ouvi falar, mas ver não. Então vamos supor assim, ó, que a gente queira medir um quarto, né? E, ó, como que funciona? Tem a trena tradicional, que a gente pega a trena, né? Coloca no chão do quarto e estica ela, né? Olha só, quando eu faço isso, você concorda comigo? E aí eu estou comparando o tamanho do quarto, né? Diretamente com o meu instrumento, né? Então, ó, eu estiquei o meu padrão, que é a minha trena, né? E eu vi, ó, que esse quarto aqui tem 3 metros, né? Porque eu abri a minha trena, eu abri o meu padrão 3 metros e eu estou comparando diretamente. Deu para entender? Até aqui? Deu. Então, é uma comparação direta. Então, você tem o padrão, né? E você está colocando o padrão junto com o instrumento que você quer medir e você está medindo diretamente. Tá? Olha só, a Treina Laser, tá? Ela faz diferente, tá? A Treina Laser, você lança o laser, né? E você mede o reflexo dele. Quanto mais longe ele tiver, mais fraco o reflexo vai estar chegando, tá? Isso tem vários tipos de treina laser, mas eu vou falar do tipo da mais comum, né? Então, olha só, né? Como que funciona a treina laser. A gente tem aqui, ó, aparece uma pistolinha assim, né? E aqui tem um visor. Então, ele tem aqui, ó, um emissor de laser que vai medir o laser, né, até a parede que ele está chegando, né? E aí esse laser bate e volta, né? Então, Professor, eu acho que o desenho que o senhor está fazendo na tela travou para mim. Travou? Para mim também. Vamos lá. Ó, então vamos lá, ó. Então, como que funciona a trena, né, ó? Ela vai, né, ó, emitir um laser. Oh, caramba. Ela vai, ó, emitir o laser, né? Emitiu o laser. E ela vai, ó, esse laser quando ele bate, ele reflete e volta, tá? Esse laser, quanto mais longe essa parede tiver, a intensidade que esse laser... E aqui ela tem um sensorzinho, ó, que mede a intensidade dessa luz que está voltando. Quanto mais longe essa parede tiver, menor vai ser a intensidade da luz que está voltando. O que esse sensor está medindo? Ele não está medindo intensidade luminosa? Não tá, Joel? Tá. E ele tá então assim, ó, ele sabe que quanto mais perto tá, maior a intensidade, quanto mais longe tá, menor a intensidade. Então ele tá medindo intensidade luminosa e tá convertendo isso daqui em distância, né? Aí ele pega aqui no painel, por exemplo, e mostra 100 metros, né? Olha só, desculpa, 3 metros. Olha a diferença, né? Numa medição direta, eu peguei um padrão de distância. Então, eu peguei um padrão de distância, que é a trena, e comparei diretamente o tamanho da trena com o tamanho do quarto. Tudo bem? Isso foi uma medição direta. Comparei o que eu quero medir diretamente com o padrão. Medição indireta. Eu estou medindo intensidade luminosa e estou mostrando distância em metro. Eu medi uma coisa, ó, em relação para encontrar outra, né? Ou seja, foi uma medição indireta. Deu para entender melhor? Deu sim, professor. Valeu. Professor. Oi. Então, no caso, se eu tenho
dentro da mesma dimensão, mas mesmo que tenha uma diferença de escala, eu estou trabalhando na direta. Agora, vamos supor que eu estou fazendo uma conversão de dimensionamento, por exemplo, metro para intensidade luminosa, ou algo do tipo. Aí eu já estou no método indireto. Isso mesmo. Entendi. Obrigado. Basicamente, pessoal, todo instrumento digital é indireto. Tá? O que é um instrumento, quando ele é mecânico, é uma medição direta. Tá? Então, instrumento de medição direta. Régua, paquímetro, micrômetro, né? Se eu pegar uma balança e essa balança é digital, aí já vira indireto. Professor, mesmo o paquímetro sendo o mecânico tradicional, digital, ele é direto e indireto também? Não, o paquímetro digital ali, ele tem só o mostrador digital, tá? Mas o método de medição ali, você está comparando diretamente, entendeu? Ah, sim. O paquímetro digital é só o mostrador que é digital. Professor, aí surgiu uma dúvida aqui. Mesmo que eu, por exemplo, direto é distância. Não importa se estiver em outra escala, né? Por exemplo, não importa. Não importa. Não importa. Então, olha só, pessoal. O instrumento, né? A exatidão relativa das medidas depende, evidentemente, da qualidade dos instrumentos de medição empregados, tá? Portanto, para a tomada de uma medida, é indispensável que o instrumento esteja ajustado, calibrado e que sua resolução permita avaliar a grandeza em causa, né? Por exemplo, pessoal, uma grandeza vai ser tão boa quanto o instrumento que eu tiver, né? Para algumas coisas, a régua é adequada. A precisão da régua é adequada. Para outras, a precisão não. Aí eu vou precisar de um paquímetro. Para outras, eu vou precisar de um micrômetro. Tá? Então, tudo depende. Para cada medição, né, tem o seu instrumento, né, que é adequado. Mas é claro que todo instrumento, né, é muito importante que esteja sempre muito bem calibrado. Né? E o operador, pessoal, é talvez dos três o elemento mais importante, tá? Pois o operador, pessoal, ele deve conhecer perfeitamente o instrumento que ele utiliza, tá? Ter iniciativa para adaptar às circunstâncias o método mais aconselhável, tá? E possuir conhecimento suficientemente para interpretar os resultados encontrados, né? Então, pessoal, a gente está aqui, né, para aprender a ser bons operadores. Bom, pessoal, semana que vem eu vou começar com vocês, né? Unidades de medida do Sistema Internacional, conversão de unidades e definição de erro, tá? Eu vou deixar para começar semana que vem, porque agora a gente vai entrar em exercício de conta, né? E aí eu quero que esteja todo mundo aqui, tá? Mas se algum aluno que vai se matricular ainda, não perca essa parte. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tranquilo. Então,